Saudações, queridos alunos do ArtSeb, em especial você que é do sexto ano A e você que é do sexto ano B. Essa aula é para ti, tá? Meu nome é Marcelo Galvão e hoje você está na aula de História Geral. Então, pessoal, seguinte, a revisão de hoje é o caderno 1 e os capítulos são 1, 2 e 3. É uma revisão básica para você que está conosco, para você que é aluno do ArtSeb, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. E lembrando uma questão básica, tá? A aula EAD é uma aula diferente, né? Esse contato nosso aqui, ó, é um contato entre eu e você comigo. Nós estamos juntos aqui para construir conhecimento, tá? Eu não vou passar conhecimento para ninguém. A gente vai construir juntos esse conhecimento de história. Eu e você, tá? Você tem em casa teu álcool em gel, coloca do lado, tua água também. Pega o teu caderno, pega a tua caneta e vamos lá juntos para aprender um pouquinho mais sobre o que é história. E nós, lá naquelas aulas ainda presenciais, né? A gente está com saudade demais, né, dessa aula presencial, de ter esse contato contigo, tá? Nós aprendemos alguns pontos básicos que são essenciais para quê? Para a gente estar junto aqui nesse momento, tá? É o que é história, as fontes históricas, o mito e as sociedades antigas. Eu coloquei aqui as sociedades antigas, mas eu vou dar só para ti só algumas sociedades que foram fundamentais durante aquele período chamado Idade Antiga, tá? Então, essas sociedades foram fundamentais para construir aquele mundo naquela época, tá? Mas antes, pessoal, só um lembretezinho para você que está em casa, tá? Eu não sei o horário que você vai ver essa aula, talvez você veja pela manhã, pela tarde, tá? À noite, está aí com seu pai, com sua mãe, com o seu responsável, mas o ideal é que nesse momento a gente tenha conscientização, tá? Por quê? As epidemias, elas sempre surgiram, elas sempre foram presentes em nossa sociedade, sempre. Umas mais graves, outras com menor gravidade, mas elas sempre estiveram presentes, tá? Então, a sociedade, ela se transforma depois de um período desse, depois de você estar em contato mais direto com a sua família. E a sociedade, ela sempre se transformou após esses longos períodos, tá? Não é tão longo esse, mas de certa forma ele vai trazer uma nova visão para a sociedade. E é nesse sentido que a escola ArtSeb, tá? Ela está com você, tá? Um detalhe interessante nesse momento é que você fique interagindo e estudando. Estudar é importante, né? Construir conhecimento é fundamental nesse momento, tá? Então, construa conhecimento, tá? Fique em casa, mas estude, né? É nesse momento que a tia Thaís, ela vai falar muito bem disso, sobre uma questão chamada de seleção natural, né? A seleção natural é exatamente esse momento que nós estamos fazendo. Você está sendo seletivo, você está estudando, você está buscando conhecimento e é isso que te faz a diferença, tá? Seja você mesmo, estude, se aplique, seja um guerreiro ArtSeb, tá bom? Vem comigo, tá? Então, primeiro ponto aqui, o que é história? Professor, não lembro nada disso. Marcelo, me dá um toque aí, vem aqui, ó. A história, o que é isso? A história não é a matéria, a história é o momento, tá? São os acontecimentos, são os fatos que mudam a sociedade, tá? Então, a história são acontecimentos que ocorreram no passado, transformam o nosso presente e tenta dar uma ideia de como você vai se projetar no futuro, tá? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento aí de pandemia, né? Do Covid-19. E o que isso tem a ver, professor? Seguinte, lá no século XIV, também teve uma epidemia muito grave, chamada de peste negra. Transformou a Europa completamente,
tá? Transformou totalmente, mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Mas é só para você ter uma ideia que as epidemias, esses momentos, eles vêm e eles transformam a sociedade. E a história é isso. A história, ela vai se transformando, ela vai se modificando. E você faz história todos os dias, lembra disso, né? Você é um agente da história. Um agente ativo, passivo, aí depende, tá? Eu quero que você seja um agente ativo da história, tá? E quais são essas fontes históricas aí? Professor, eu lembro de algumas, lembro de duas, lembro de uma. Me dá uma dica aí, me dá uma lembrança aí. Vamos lá. As fontes históricas, elas podem ser... Lembra daquele grupão que nós colocamos lá? Elas podem ser, as fontes históricas podem ser escritas ou elas podem ser não escritas. Viram aí? Então você vai ter dois grupos macros aí. As escritas. Professor, dá um exemplo. Um livro. Esse livro que você tem em casa. A apostila. A apostila, então, é uma fonte escrita, professor? Com certeza. É uma fonte escrita. E as não escritas? As não escritas são aquelas que, de certa forma, elas, é até brincadeira, né, em sala de aula, é aquelas que não são escritas. Né? Mas, brincadeiras à parte, você vem aqui, professor, exemplo, uma fotografia é uma fonte histórica não escrita. Professor, então uma gravação é uma fonte histórica não escrita, tá? Então essas fontes históricas, elas podem ser visuais, tá? Elas podem ser materiais, elas podem ser imateriais também, né? Deixa eu dar um exemplo de uma fonte histórica imaterial. O que é isso? Vamos aqui pensar o folclore. O folclore é uma fonte histórica que ela não é material, você não pode pegar lá no folclore, mas você pode o quê? Você pode interpretar a história, você pode de uma certa forma interagir, você pode sentir a história. Então, isso é uma fonte histórica e material, tá? O samba é uma música, é um ritmo, então ela é o quê? Ela é uma fonte histórica sonora, certo? Então, como ela é uma fonte histórica sonora, a gente vai usar o quê? Os nossos sentidos, principalmente. Visual, você vê. Material, você pode tocar, né? Você pode sentir, né? Aquele algo concreto. Lembra disso? Tá? E as fontes históricas, elas são fundamentais para quê? Para você, como um povo, para você se interpretar dentro daquele conjunto nacional. Professor, quer dizer, então, que o folclore ele vai me ajudar a ter uma identidade nacional? Com certeza. Tá? Exemplo, vamos aqui pensar. Vamos lá. Lucas, joga aquele pontozinho de interrogação aí. Vamos lá. Pensa comigo. Pensaram um pouco? Não lembraram? Então vamos pensar aqui. Já ouviram falar naquela festa do Halloween? Já? Pois é. O Halloween, embora não seja uma festa tipicamente brasileira, mas ela faz parte principalmente da conjuntura, da cultura dos povos de língua inglesa, mas onde ela teve mais aceitação, que tem aquelas festas e tudo, que as crianças falam doce ou travessura, as crianças saem com aquelas cestinhas lá, batendo de casa em casa, incomodando o povo, né? Brincadeira, né? Isso é onde? Nos Estados Unidos, principalmente. Essa festa, ela dá uma identidade para aquele povo, certo? É uma festa típica. O carnaval, você pensa, o carnaval é uma festa mundial, né? Uma festa que faz parte da conjuntura total de um povo. Mas o detalhe, o carnaval ele vai ganhar uma dimensão diferente onde? No Brasil, né? Ele vai ter toda uma conotação, né? Toda uma configuração que faz parte da identidade nacional e do povo brasileiro. Então, pegaram aí? Então, as fontes históricas, elas podem ser dois grupos aí, ó, enormes, escritas e não escritas.
O terceiro ponto que nós vimos está lá na apostila 2. Na apostila 2. Lembra? A apostila 2 fala sobre o mito. Professor, mais um detalhe, né? Esse capítulo 2 aqui, esse capítulo 2 traz sobre o mito, principalmente traz sobre o mito, tá bem? Então, o que é o mito? São narrativas. As narrativas, lembra de uma forma bem básica, aquelas narrativas que podem ser verdades ou não, certo? Mas que elas são essenciais para quê? Para construir, tá, as ideias de como aquele povo ele se organizava naquele momento. Exemplo, os gregos tinham um mito, os romanos tinham outros mitos, mas eu vou dizer aqui, lembra do mito da criação? Que os cristãos, principalmente, né, eles dizem que o mundo ele foi criado por quem? Pelo um ser superior. Quem é esse ser superior? Vamos dar um nome para ele. É Deus. Então, Deus é esse ser superior. E ele vai criar quem? Ele vai criar o mundo, o universo, a partir da sua vontade. Tá? Então, ele vai criar também o homem e a mulher a partir deste homem. É o mito o mito criacionista. E é esse mito criacionista que faz parte da visão dos cristãos, certo? Então, o mito, ele é fundamental. Cada sociedade tem o seu mito, cada uma. Lembra disso? Falamos em sala e coloca isso no teu caderno. Cada sociedade tem o seu mito. Para quê? Para construir a sua história daquele momento. Professor, e esse quarto ponto aqui que você falou? As sociedades antigas. Vem aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. As sociedades, vou citar aqui duas. O Egito e a Mesopotâmia. Duas sociedades aí, né, principalmente, que fizeram parte dessa conjuntura da antiguidade. O Egito, nós vamos falar em um momento oportuno. A Mesopotâmia, que se localiza no Oriente Médio, ela foi fundamental por quê? Porque várias sociedades estiveram presentes naquela região. Que sociedades são essas, professor? Que povos, que civilizações? Fala aí, Marcelo, para mim. Seguinte, assírios estiveram presentes, os persas estiveram presentes nessa região, tá? Os próprios hebreus também estiveram presentes nessa região. Então, os hebreus foram o quê? Aqueles que trouxeram a ideia de religião monoteísta. Lembra disso? Religião monoteísta. Todos os povos da antiguidade, eles eram politeístas, menos um, os hebreus. Certo? Os hebreus, eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. Tá? Então, pessoal, fizemos aí essa pequena revisão básica para você relembrar aí aqueles itens do caderno 1, capítulo 1, 2 e 3, para você interagir conosco, tá? E comigo. Um forte abraço, estamos juntos, nos vemos nas próximas aulas. Beijão!